A ficha caiu. Foi aí que percebi que eu tinha 7.500 bitcoins em um HD que eu havia jogado fora meses antes. Bem-vindos ao Curiosfera. Hoje vamos apresentar nossa lista dos 20 maiores fracassos financeiros que provam que até os maiores podem cair, e cair feio. Quando terminamos apenas o processo de limpeza ambiental, o custo já era de cerca de 1,3 bilhão de dólares. Número 20. Submarino pesado. Talvez eles sejam projetados para alcançar profundidades impressionantes, mas isso não serve de nada se o seu submarino for incapaz de emergir novamente. Foi exatamente isso que aconteceu com a fadada classe Itperrel de submarinos espanhóis, quando os projetistas perceberam que alguém, em algum momento, havia colocado descuidadamente um ponto decimal no lugar errado. O submarino estava 100 toneladas mais pesado do que deveria, o que significava que, se submerso, nunca seria capaz de voltar à superfície. Felizmente, o submarino ainda não havia sido construído, então os esquemas foram alterados para torná-lo mais longo e capaz de suportar todo esse peso extra. Exceto que havia outro problema. O submarino agora era grande demais para caber no porto onde estava sendo construído. Número 19. New Coke. Em 1985, cerca de um século após a Coca-Cola chegar às prateleiras, a empresa decidiu mudar as coisas e reformular a fórmula testada e aprovada da Coca-Cola. O resultado foi a New Coke, uma das maiores falhas e desastres de marketing de todos os tempos. O simples fato era que ninguém realmente gostava da New Coke. A Coca-Cola queria fazer sua bebida ter um sabor mais parecido com a Pepsi, que é um pouco mais doce do que a Coca, e foi um fracasso retumbante. Todos os testes de sabor indicavam que as pessoas preferiam o sabor desse novo produto ao produto centenário. O que eles não levaram em conta foi o enorme apego emocional que existia à marca. Embora compreendêssemos a tentativa de conquistar a fatia de mercado da Pepsi, o capitalismo de consumo é sobre escolha. Ninguém quer escolher entre duas colas idênticas. A Coca é isso. Simplesmente não havia razão para a Coca tentar destruir seus próprios negócios mudando a receita. Número 18. Ronald Wayne vende sua parte. Você sabe que quando as pessoas ouvem sua história, elas dizem para si mesmas: meu Deus, 22 bilhões de dólares. Ele poderia ter tido isso. O que posso dizer? A visão retrospectiva é 20/20, e é por isso que esse erro dói tanto. Em 76, o empresário Ronald Wayne conheceu Steve Jobs e Steve Wozniak e inicialmente achou que eles tinham algo com sua incipiente empresa de computadores. Wayne entrou com uma participação de 10% na Apple, mas isso não durou. Menos de 2 semanas depois, ele havia perdido a fé, vendendo essas ações de volta aos fundadores da empresa. Se eu tivesse ficado com a Apple, provavelmente teria acabado como o homem mais rico do cemitério. Como todos sabemos, a Apple se tornou uma das maiores empresas e fabricantes de eletrônicos do mundo, com mais de 1 bilhão de iPhones ativos em 2021. O que não daríamos por uma máquina do tempo para os anos 70 para podermos investir nas ações da Apple que Ron Wayne desistiu. Eu sabia exatamente o que teria sido se eu tivesse ficado com a empresa. Eu teria acabado chefiando um departamento de documentação muito grande nos fundos do prédio, organizando papéis pelos próximos 20 anos da minha vida. E esse não era o futuro que eu via para mim. Número 17. Trens errados. Já vimos submarinos grandes demais para seus portos, mas e trens largos demais para suas plataformas? Foi o que aconteceu na França em 2014, quando a Companhia Ferroviária Nacional da França, a SNCF, fez um pedido de 2.000 trens novinhos em folha. Os trens caberiam em muitas estações metropolitanas grandes, como a infraestrutura mais recente de Paris, mas na França rural, as plataformas eram estreitas demais. Tudo isso aconteceu porque alguém na rede ferroviária francesa deu as medidas erradas para a SNCF. A razão pela qual eles têm esse problema é porque a RFF, que é a operadora da rede ferroviária, havia medido plataformas e estações que foram construídas há cerca de 30 anos, e o acesso entre as plataformas parecia certo. A SNCF ficou tentando alargar secretamente as estações afetadas, mas eventualmente o erro se tornou público. Os próprios trens custaram cerca de 20 bilhões de dólares, e a modificação das plataformas custou mais de 60 milhões. Os investidores estão indignados com o erro. Recusamo-nos a pagar um único centavo por esses reparos, disse este porta-voz. Não podemos ser feitos de tolos e ainda pagar pelo privilégio. Número 16. Bitcoin perdido. Como você se sente estando aqui? Bem, absolutamente devastado, como você pode imaginar. Ao contrário de tantos outros investidores atuais, James Ovels não estava seguindo uma tendência do Bitcoin. Ele era um geek de computadores de longa data que viu verdadeiro potencial na moeda descentralizada após a crise financeira de 2008. Então, em 2009, ele minerou 8.000 Bitcoin, quando ainda era discutido principalmente em fóruns obscuros. Anos depois, assumindo que o HD era lixo, ele o jogou fora durante uma limpeza em casa. Quando o Bitcoin atingiu um valor mainstream,
Aquele lixo continha um tesouro digital no valor de centenas de milhões em seu auge. Sem aquele arquivo, não há como recuperar o dinheiro, porque não há um servidor central que registre um log disso. Ele tem implorado para escavar o aterro de Newport desde então. Ofereceu robôs, financiamento e um plano completo de recuperação, mas a cidade continua dizendo não. Por enquanto, um erro de quase $1 bilhão continua enterrado sob cascas de banana e borra de café. Número 15. A Rússia vende o Alasca. É fácil olhar para um mapa da América do Norte e se perguntar por que o Alasca, isolado como está na costa oeste do Canadá e completamente separado do continente americano, pertence aos Estados Unidos. Mas tem sido assim desde a década de 1860, quando o território, então controlado pelo Império Russo, foi vendido pelo czar Alexandre II para a América por míseros $7,2 milhões. Ele encontrou um comprador no secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward, que concordou em comprá-lo sem nem ver. Em 18 de outubro de 1867, aqui em Sitka, o Alasca foi oficialmente transferido para os Estados Unidos. Hoje, isso dá mais de $130 milhões, que ainda é uma quantia ínfima quando se considera o quão grande e valioso o Alasca é, com seus muitos campos de petróleo. Você pode perguntar aos milhares de operários e trabalhadores do petróleo por que eles vêm para esse pedaço congelado acima do Círculo Polar Ártico para ganhar a vida. Mas a resposta é simples, e em uma palavra: dinheiro. O motivo da venda do território foi recuperar perdas da Guerra da Crimeia e porque a Rússia duvidava que conseguiria defender o Alasca de uma invasão. Número 14. Quaker compra Snapple. No início dos anos 90, a Snapple estava apenas crescendo. Tinha algumas campanhas publicitárias de destaque que lhe permitiram se manter no competitivo mundo dos sucos de refrigerantes, fazendo parecer uma oportunidade de investimento promissora para Quaker Oats. A Quaker Oats não vem com brindes, mas há algo nesta caixa que eu acho que vale a pena ser valorizado. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado. A Quaker Oats gastou $1,7 bilhão em um negócio que achava ser certeza de lucro. Apenas 3 anos depois, a Snapple foi vendida novamente para que a Quaker Oats pudesse lamber suas feridas por míseros 300 milhões. Aqui está um chá gelado para passar o tempo. Mas lembre-se, nada substitui uma boa educação. Talvez um pouco constrangedor, a Snapple ainda está indo bem. Parece que a separação foi a melhor coisa para ambas as marcas. Snapple, feito com as melhores coisas da Terra. Número 13. Bilhões de Star Wars. Em meados dos anos 70, ninguém sabia que Star Wars se tornaria uma das maiores propriedades da cultura pop da história. Eu acho perturbadora a sua falta de fé. A produção foi cara e difícil e levou George Lucas ao limite. Sem enxergar seu potencial, a 20th Century Fox fez um acordo com Lucas para que ele recebesse os royalties pelas vendas de merchandising. O que veio depois definiu um novo padrão para franquias comercializáveis, dando a Lucas uma fortuna pessoal na casa dos bilhões de dólares. Número 12. Blockbuster ignora a Netflix. Em 2000, a Netflix era uma pequena startup e se ofereceu para ser comprada pela Blockbuster por apenas $50 milhões. A Blockbuster riu deles fora da sala. Avance até agora, a Blockbuster está extinta, e a Netflix vale dezenas de bilhões. Imagine rejeitar a oportunidade de comprar uma indústria inteira por praticamente troco. Esse é um dos maiores erros de julgamento corporativo da história. Número 11. O fiasco do trem-bala da Califórnia. A Califórnia prometeu um trem-bala. O que entregou foi um buraco de bilhões de dólares sobre trilhos. Proposto pela primeira vez em 1982, o projeto ganhou impulso real em 2008. Os eleitores aprovaram um título de quase $10 bilhões para conectar São Francisco e Los Angeles com trens de 350 km por hora. Quase 20 anos depois, não há trem, nem rota completa. Isso foi o que os californianos imaginaram em 2008, quando votaram a favor do trem-bala. Mas aqui estamos, 15 anos depois. Os californianos ficaram apenas com uma conta que explodiu para mais de $100 bilhões. Trechos inteiros foram adiados, reduzidos ou abandonados. Processos judiciais, disputas de terras, oposição local, brigas políticas, você escolhe. Até junho de 2025, o projeto ainda enfrentava retrocessos, graças a um governo federal pouco cooperativo. Neste ponto, a única coisa se movendo em alta velocidade é o orçamento. Estamos trabalhando muito para que algum trecho dessa linha esteja pronto entre 2030 e 2033. Número 10. As melhorias da Copa do Mundo no Brasil. O Brasil gastou $11,6 bilhões para sediar a Copa do Mundo de 2014, mais do que qualquer outro país já havia gasto. A promessa: um torneio de classe mundial, com aeroportos modernos, trens velozes e ganhos duradouros em infraestrutura. Mas o Brasil falhou completamente em entregar isso. Esperamos que, com o novo Maracanã que estamos construindo, possamos organizar uma excelente Copa do Mundo e que o Brasil possa vencê-la novamente. O país até construiu alguns estádios brilhantes, claro.
mas deixou um rastro de promessas quebradas. Mais de 3,5 bilhões de dólares em melhorias planejadas foram canceladas ou jamais concluídas. Um dos estádios virou pátio de ônibus. Outros estão quase sempre vazios, acumulando ferrugem e arrependimento. Hoje em dia, é quase conhecimento comum. Sediar mega-eventos como a Copa do Mundo ou as Olimpíadas geralmente deixa os países com mais dívidas do que glória. Número 9. O desastre nuclear de Fukushima Daiichi. Em 2011, um terremoto colossal e um tsunami devastador atingiram o Japão. Isso desencadeou um dos piores desastres nucleares da história. Mas aqui está o ponto-chave. Não foi apenas a natureza. Foi negligência. Foi o maior terremoto já registrado no Japão, e um dos 5 maiores da história mundial. E mesmo assim, a usina de Fukushima Daiichi foi construída sobre uma falha geológica conhecida. Os geradores de emergência foram instalados em áreas baixas, praticamente convidando a água a destruí-los. Eles poderiam ter gasto um pouco mais durante a construção para tornar a planta mais segura. Mas não fizeram. Quando o tsunami atingiu, os sistemas de resfriamento falharam. 3 reatores entraram em colapso, liberando material radioativo no ar e no mar. A limpeza ainda está em andamento, com custos superiores a 200 bilhões de dólares, e contando. Fukushima é um exemplo clássico de como o pensamento de curto prazo e a ganância levam a consequências de longo prazo. As autoridades dizem que o custo da desativação total da usina de Fukushima deve quadruplicar. Número 8. Os escândalos de Tiger Woods. No auge de sua carreira, Tiger Woods era tanto uma lenda do golfe quanto uma marca global. Mas em 2009, tudo desmoronou. A fama e o dinheiro lhe subiram à cabeça, e ele traiu sua esposa. Quando os escândalos vieram à tona, sua reputação implodiu. Seu casamento terminou estampado em capas de revistas e TVs do mundo todo. Estou tão decepcionado comigo mesmo quanto todos os outros. Não consigo acreditar que fiz isso com as pessoas que amo. Os patrocinadores de Tiger fugiram. Ele perdeu cerca de 12 bilhões de dólares em patrocínios, receita de torneios e valor de marca. A Nike ficou com ele, mas empresas como Gatorade, AT&T e Accenture saíram rapidamente. Foi uma das espirais pessoais mais caras da história do esporte. Tiger eventualmente deu a volta por cima, mas o estrago nunca foi totalmente apagado. Número 7. Vazamento no aquário de Dubai. Deixe para Dubai construir um dos maiores aquários cobertos do mundo. Dentro de um shopping de 20 bilhões de dólares. É o símbolo perfeito do excesso capitalista, derrubado por um pequeno vazamento. Mais de 33 mil criaturas marinhas podem ser vistas por meio de um painel tão grande que entrou para o Guinness World Records. Em 2010, o enorme painel de acrílico, que segurava cerca de 10 milhões de litros de água e milhares de animais marinhos, começou a vazar. Os clientes foram evacuados. A água inundou as lojas de luxo, e o pânico se espalhou enquanto engenheiros corriam para conter os danos. O aquário foi reparado, mas não antes que o vazamento virasse notícia mundial. Nenhum valor total foi revelado, mas especialistas estimam que os danos e o tempo parado tenham causado prejuízos na casa das dezenas de milhões. Prova de que até uma pequena rachadura pode causar um desastre em escala de luxo. Os donos do shopping disseram que o vazamento foi rapidamente resolvido e nenhum peixe ou pessoa se feriu. Número 6. A fusão Daimler-Chrysler. Quando a gigante alemã Daimler se fundiu com a americana Chrysler em 1998, o acordo foi anunciado como um casamento de 36 bilhões de dólares feito no céu. Quais foram os benefícios da fusão entre Daimler-Benz e Chrysler? Ok, entra aí. No fim das contas, foi mais parecido com um casamento bêbado em Las Vegas. As duas empresas entraram em conflito em tudo: cultura, estratégia, gestão. O desempenho da Chrysler afundou. O moral despencou. A Daimler logo percebeu que havia comprado uma grande dor de cabeça. Em 2007, venderam 80% da Chrysler por meros 7,4 bilhões de dólares. Uma perda impressionante de quase 29 bilhões de dólares. O que deveria ter sido um gigante global virou caso de estudo em escolas de negócios sobre como não fazer uma fusão. 30 bilhões de dólares, aproximadamente, foi a perda. Número 5. Vazamento de petróleo da Deepwater Horizon. Em 2010, a BP tentou economizar tempo e dinheiro em um projeto de perfuração em águas profundas. Em vez disso, desencadeou um dos piores desastres ambientais da história. Cientistas agora relatam vastas plumas de petróleo com até 10 metros de comprimento sob a superfície. A plataforma petrolífera Deepwater Horizon explodiu no Golfo do México, matando 11 trabalhadores e despejando mais de 200 milhões de galões de petróleo cru no oceano. O vazamento durou 87 dias. As linhas costeiras foram devastadas, a vida selvagem destruída. Mas o desastre foi muito pior do que a BP admitiu inicialmente. Os custos com limpeza e ações judiciais dispararam para cerca de 65 bilhões de dólares. A BP se tornou a empresa mais odiada do mundo, no setor mais odiado do mundo, da noite para o dia. Sua reputação ainda não se recuperou. Quando você valoriza o lucro acima da segurança, isso sempre é uma aposta de curto prazo.
Basta um desastre para custar todo o dinheiro que você economizou. A BP também gastou bilhões de dólares para compensar os negócios afetados ao longo da costa do Golfo. Número 4. A AOL compra a Time Warner. O que você vai conhecer como... Bem, sabemos instintivamente que há uma sintonia natural entre essas duas empresas. No ano 2000, a bolha da internet estava em seu auge e parecia que nada poderia frear a ascensão meteórica da rede. Se você olhasse na última sexta-feira, o valor de mercado da AOL era o dobro do da Time Warner. Tomei uma decisão que acredito ser correta. No futuro, os acionistas da Time Warner estarão melhor possuindo 45% da AOL Time Warner do que 100% da Time Warner. No fim das contas, o desenvolvimento da internet não desacelerou, mas o mercado de ações sim, levando a uma recessão. Uma das maiores vítimas foi a fusão entre a AOL e a Time Warner, em 2000, que já na época era vista por muitos como uma ideia ridícula. Desde o início, a empresa fundida falhou em atingir as expectativas financeiras. Para piorar, as ações de tecnologia que prosperaram nos anos 90 despencaram com o estouro da bolha da internet. A AOL gastou impressionantes 182 bilhões de dólares na fusão com a Time Warner, mas anos depois as empresas se separaram novamente. Hoje, a Time Warner continua sendo uma gigante no setor de mídia. Já a AOL ainda existe, mas está morta na água. Número 3. Blockbuster não compra a Netflix. Em 2000, a Netflix era um serviço pequeno de aluguel de DVDs pelo correio, perdendo dinheiro rapidamente. Seus sonhos estavam desmoronando. Os cofundadores Reed Hastings e Mark Randolph foram até a sede da Blockbuster. Fomos até lá, e eles foram muito educados, mas não estavam interessados. Eles praticamente imploraram por uma oferta de compra de 50 milhões de dólares. Então Reed reuniu toda a sua coragem e disse, 50 milhões de dólares. E sabe o que eles fizeram? Riram da nossa cara. Menos de uma década depois, a Blockbuster faliu. Enquanto isso, a Netflix revolucionou o entretenimento doméstico. A empresa acabou migrando para o streaming, criou conteúdos originais e passou a dominar o mundo. Hoje, a Netflix vale mais de 150 bilhões de dólares. Foi um dos maiores erros de julgamento da história dos negócios. A Blockbuster poderia ter se tornado o futuro do entretenimento. Em vez disso, virou lixo do passado. É sempre difícil prever, mas acho que poderíamos ter modernizado a Blockbuster. Número 2. Apollo 13. Base de um filme de sucesso com Tom Hanks, a missão Apollo 13 deveria ir à Lua em 1970, mas nunca chegou lá. Foi marcada por presságios e má sorte desde o início. Felizmente, ao contrário de outras tragédias espaciais como as do Challenger em 1986 e do Columbia em 2003, os astronautas da Apollo 13 sobreviveram. O problema foi um tanque de oxigênio danificado muito antes de sua instalação na nave, descrito como uma bomba pelo comandante Di Lovell. Olhei para meus companheiros e disse, todo voo tem uma crise. Algo sempre dá errado. Isso aconteceu cedo no voo. Agora estamos livres de qualquer outro problema. Essa bomba explodiu, danificando gravemente a nave no espaço. A tripulação precisou se refugiar no módulo lunar para sobreviver, contornar a Lua e voltar à Terra. Número 1. Chernobyl. A cadeia de desastres agora está completa. Em 1986, ocorreu o maior desastre nuclear da história. A União Soviética inicialmente tentou esconder a verdade, minimizando a gravidade da situação, mesmo quando a radiação alcançava lugares como a Alemanha. Foi revelado que uma série de erros humanos causou o desastre, tornando-o totalmente evitável. Trabalhadores despreparados, somados a uma falha de projeto fatal, resultaram na tragédia. O problema, as hastes de controle feitas de boro tinham pontas de grafite, e o grafite, ao ser inserido no núcleo, aumentava a potência do reator ao invés de reduzi-la. As hastes de boro tinham, de fato, pontas de grafite. E naquele momento inicial em que são inseridas no reator, o grafite provoca um aumento de potência, e não sua redução. Sem o grafite barato, Chernobyl não teria acontecido. Você conhece outros casos em que os grandes erraram feio? Comente abaixo. Se essas histórias te chocaram, emocionaram ou ensinaram algo, não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos, cheios de emoção e história. Nos vemos no próximo vídeo.